prazer tê-los conosco nesta tarde. Meu nome é Hélio Arthur Reis Irigaray. Eu sou professor da Fundação Getúlio Vargas, da EBAP, Escola Brasileira de Administração Pública e Empresas, e eu gostaria de convidá-los a conhecer um pouco mais desse nosso programa, que é o Mestrado Intensivo em Gestão Empresarial. Bom, como todo webinar, eu queria aproveitar para agradecer imensamente a presença dos nossos alunos, ex-alunos do curso, o Alexandre, a Rose. Como qualquer webinar, gente, o que a gente fala aqui, em qualquer circunstância, isso expressa, obviamente, depoimentos e opiniões e testemunhos individualmente nossos, né? Então, não existe um posicionamento institucional, por mais, obviamente, que seja a apresentação de um programa da instituição. Então, aliás, boas-vindas a vocês à Fundação Getúlio Vargas. Tenho certeza que vocês já conhecem bem a instituição. Como instituição, nós somos o quinto maior think tank do mundo e nós temos 9 escolas. E, na realidade, esse curso, esse mestrado, está ligado à EBAP, como eu falei, que é a Escola Brasileira de Administração Pública e Empresas, aqui no Rio de Janeiro. Eu queria aproveitar para agradecer mais uma vez a presença da Rosiane Stutz, do Alexandre Mota, né? Daqui a pouco eles vão dar os testemunhos e conversar um pouco com vocês, mas, Rose e Ale, super obrigado pela participação. É muito bom revê-los, mesmo que à distância, né? Então, gente, quando nós oferecemos esse mestrado, que é o que a gente chama de uma pós-graduação stricto sensu, te leva um título de mestre. E o mestrado em administração ele tem duas grandes vertentes, o mestrado acadêmico e o mestrado em gestão empresarial, que é o mestrado profissional. Ambos levam o título de mestre. Mas qual que é a diferença? Esse mestrado ele é pautado por pesquisa aplicada, ou seja, nós queremos tirar o problema do mercado e usar tudo que há de mais moderno na academia para que a gente possa solucionar esses problemas, essas demandas que os profissionais, que as empresas têm. Lógico que nós temos um curso regular, mas cursos regulares, que são assim, as aulas são 2, 3 vezes por semana, inviabilizam que todos os nossos possíveis alunos do resto do Brasil não participem. Então, nós desenhamos esse mestrado concentrado, que a gente chama de mestrado intensivo, cujo objetivo fundamental é capacitá-los a gerar soluções inovadoras. Então, o que pauta muito a todos nós na Fundação Getúlio Vargas é a aplicabilidade, porque a nossa missão como instituição é contribuir para o desenvolvimento econômico e social do país, propondo soluções inovadoras para cenários complexos. Bom, nem vou entrar no mérito da questão do ano de 2020, que é mais complexo impossível, mas isso é bacana, que a gente pode pegar essa gestão da complexidade, pegar todo esse arsenal, essas ferramentas gerenciais que nós temos e pensar como que as empresas, elas de pequeno porte, grande porte, públicas, privadas, empreendedores, startups, enfim, como que essas pessoas podem, como que nós podemos usar essas ferramentas, esse todo conhecimento acadêmico que nós temos para empreender, para solucionar problemas das nossas empresas, mas, fundamentalmente, nesse mestrado nós temos 2 grandes objetivos. Um é capacitá-los para a consultoria, e nesse momento a Rose acho que vai poder dar um belo depoimento para vocês, ou seja, ser consultora, como que eu vou numa empresa e resolução do problema de uma empresa. E tanto a Rose como o Alexandre, eu tenho muito orgulho de que eles trabalham nos MBAs que eu coordeno, capacitá-los para a docência em educação executiva, né? Porque nós temos toda essa produção acadêmica, mas nós temos toda uma área de educação executiva, de MBA, CEOs, pós-FGV, pós-graduação, e onde é importante que nós tenhamos esses profissionais de mercado. Então, você dá essa robustez acadêmica para quem está literalmente com a mão na massa. E nós gostaríamos de convidá-los, então, aqui, caso vocês se identifiquem com esse plano de carreira, que, como a Darlene, vocês vão conhecer, ela gosta de falar da carreira proteana, nós somos responsáveis pela nossa própria carreira. Isso é, como que eu aplico isso na minha empresa, né? Eu posso ser um empreendedor e abrir minha própria empresa, ou eu posso ser um intraempreendedor e repensar a empresa na qual eu trabalho, com novos processos, novas práticas, novos produtos, serviços, e para essa carreira de vocês, convidá-los a se engajarem nessa carreira de consultores,
e de docentes em educação executiva. Para você ter uma ideia, na Fundação Getúlio Vargas, nós atuamos em 107 cidades no Brasil inteiro. Nós temos mais de 30 mil alunos em curso de educação executiva. E, obviamente, vai ser um prazer tê-los como nossos egressos, nossos ex-alunos, como professores dos nossos cursos. Obviamente que nós desejamos ter esses profissionais com esse nível superior que queiram atuar nesses campos. É importante ter inglês? Sim, mas não é falar inglês fluentemente, porque nós queremos que vocês leiam e entendam. Eu acho que quando a gente começa a ter um Google Translate, isso já facilita muito, né? É porque tem alguns estudos de caso, alguns textos que estão em inglês. Então, acho que isso é o bacana, que vocês saibam que nós esperamos de vocês essa capacidade de interpretação de texto. Agora, é fundamental que todos tenham uma experiência profissional acima de 3 anos, porque em um mestrado não existe essa capacidade de formarmos, né? Vamos formar um aluno. Nós simplesmente promovemos esse debate. Então, o professor, quem está lá no centro da sala de aula, o nosso papel é promover essa interação entre diversos olhares, diversas experiências. E como professor agora, eu falo para vocês, a gente sabe quando uma aula foi boa, quando a gente sai de sala de aula tendo aprendido alguma coisa. E isso eu aprendo com os meus alunos de graduação, isso eu aprendo com os meus alunos de MBA, isso eu aprendo com os meus alunos de mestrado, porque o fato de você ser professor, isso não te torna um expert em tudo. Então, você toma conhecimentos de outras indústrias, de outros produtos, de outros dilemas, e essa troca, gente, é muito bacana. A gente tem certeza, quando vocês saírem do mestrado como mestres, daqui a 22 meses, vocês não serão os mesmos, porque fazer o mestrado tem uma experiência transformadora. E isso vai muito alinhado à nossa missão da FGV como instituição de ensino. Quando eu falo para vocês que a gente quer contribuir para o desenvolvimento econômico e social do Brasil, é que a gente quer que vocês saiam do nosso curso profissionais mais capacitados do ponto de vista de competência técnica, do ponto de vista de competência social, de competência comportamental, mas, acima de tudo, seres humanos melhores. Esse é um grande desafio, né, para todos nós. E acho que esse é o grande barato de ser professor. Então, quais são os diferenciais desse nosso programa? É a excelência acadêmica. Eu nem vou apresentar tanto o FGV, mas quando eu falo da EBAP, que é essa Escola Brasileira de Administração Pública e Empresas, nós somos uma das melhores escolas do país. Nós temos um corpo de docente que é altamente produtivo, nós entregamos esse corpo docente também, nós temos centros de estudos, todos os professores, nós estamos debruçados sobre o mercado também, dando consultoria, nós temos uma base de dados muito grande e, nos últimos anos, não só somos a melhor do Brasil, como nós somos o primeiro mestrado profissional a ter a nota máxima, mas nós temos também acreditações internacionais. Então, esse mestrado, a qual eu convido vocês para entrarem, ele é chancelado por instituições, por organizações norte-americanas, no caso a ACSB, europeias, FMD, nós temos parcerias com grandes escolas e nós vamos convidar vocês também para fazer módulos internacionais, que eu vou falar isso para vocês daqui a pouco, explicar um pouquinho. Esse programa ele é absolutamente inovador por conta da sua flexibilidade. Ele é um foco em pesquisa aplicada. Nós não vamos abrir mão do rigor acadêmico, nós não vamos abrir mão do protocolo de pesquisa, mas nós queremos que essas pesquisas que vocês vão conduzir, que nós conduzimos no mestrado executivo, sejam pesquisas que resolvam problemas das empresas. Ou seja, tem que ter uma aplicabilidade. Isso que pauta esse nosso programa, é a aplicabilidade. É pensar criticamente, é pensar analiticamente, é pensar de uma forma inovadora, é encontrarmos soluções para o nosso país, para as nossas empresas, em momentos tão dramáticos, por exemplo, que nós estamos vivendo, de repensar as relações de trabalho, de repensar um mercado que se encolhe, não estou falando do mercado brasileiro, mas do mercado mundial, enfim. E nós incentivamos os nossos alunos a produzirem também essa produção discente. A produção docente discente é muito importante, que a gente possa gerar estudos de caso. Então, eu tenho um aluno, especificamente agora, de uma empresa que a gente está fazendo
um estudo de caso sobre o impacto da Covid nessa empresa específica do setor de óleo e gás. Isso é muito bacana, porque redesenhou completamente o processo dentro da empresa. A gente pode ter publicações para congressos, para revistas, e acreditem, assim que vocês participarem do primeiro congresso, vocês vão sentir, sabe, como valeu a pena. Nós pretendemos que vocês deslumbrem, nesse mestrado, novas oportunidades de carreira, não, obviamente, só pelo networking, como vocês têm as turmas são de profissionais altamente capacitados, de pessoas extremamente engajadas, mas que vocês possam repensar: poxa, o que eu vou fazer da minha carreira? Eu tenho essa minha empresa, então eu posso pensar em abrir uma nova empresa, senso empreendedor. Vocês podem pensar em reinventar a própria empresa, a própria área que vocês atuam, que é esse intraempreendedorismo. Vocês podem se engajar na consultoria, e dentro da FGV nós temos uma unidade de negócio que é voltada para consultoria e projetos, e também habilitá-los para a docência executiva. E vai ser um prazer tê-los como nossos professores, assim como a gente tem o Alexandre e a Rose. A Darlene também, né? Ela está com a câmera ligada. Mas a FGV, a FGV EBAP, ela é certificada, como eu falei para vocês, pela Equinsa, pela FMD, que é uma organização europeia, sede em Bruxelas, e reconhece as melhores escolas do mundo. Então, nós estamos num grupo muito seleto de escolas de negócios que são chanceladas, acreditadas pela Equinsa, e também pela ACSB, o que nos coloca no mesmo ranking de escolas norte-americanas. E se não bastasse isso, nós temos essa acreditação da ICAPA. Essa tripla acreditação, essa tríplice coroa, vamos dizer assim, garante que nós não só somos a melhor do Brasil, em termos de produção, em termos de participação de congressos, de publicação, de pesquisas de alto impacto, mas nós fazemos parte de um grupo muito seleto das melhores escolas de negócios do mundo. Eu não falo isso por vaidade, eu não falo isso desmerecendo ninguém, mas é só para dizer para vocês como a gente espera que vocês venham junto conosco construir essa escola e construir essa marca, porque isso nunca está pronto. A FGV não são as pilastras, a FGV não é o prédio, a FGV somos nós. A FGV somos nós, professores, nós, funcionários, nós, alunos e ex-alunos. Então, entrando na FGV, vocês sempre pertencerão à FGV. Ou como a gente fala uma vez, EBAP, sempre EBAPianos, vocês sempre serão EBAPianos. Então, é um vínculo que nunca vai se desfazer. Nós fomos criados em 52, e a missão da escola é construir e disseminar conhecimento em administração, fortalecendo essa energia entre o público e o privado. Então, a gente não vai pensar nossas empresas apenas do ponto de vista organizacional privado, mas com a interação dela com outras partes envolvidas, com outros stakeholders, com o setor público. E nós queremos formar profissionais que sejam capazes de influenciar com rigor conceitual, metodológico e ético o pensamento e as práticas relevantes para o desenvolvimento do Brasil. Um país desenvolvido não vai ser só um país economicamente desenvolvido. Nós queremos um país moralmente desenvolvido. Nós queremos um país que a gente se orgulhe. E, gente, isso nunca vai estar pronto. Não adianta a gente achar que vai estar pronto daqui a 2 dias, não vai estar. Mas, então, é o nosso papel de estarmos sempre construindo esse país, um país que a gente tem orgulho. E eu, honestamente, apesar de todos os pesares, né, que as pessoas... É fácil criticar tudo que está de errado no país, mas a gente tem que ter orgulho do país que a gente tem. Tem muita coisa bacana, né? E eu acho que esse ter muita coisa bacana é por onde a gente começa. E a gente começa acreditando que a educação tem esse poder transformador. Vocês, como os consultores, terão o poder de transformar essas empresas. Um país rico se faz com empresas ricas. E vocês vão ter o poder de se transformar em profissionais de educação executiva. E isso é transformador, é a formação das novas gerações, é a gente passar adiante todo esse conhecimento. Então, mais do que um convite, estou procurando vocês um desafio de construirmos juntos a educação no Brasil, de construirmos juntos esse país, porque quando vocês se juntam nessa equipe de profissionais da FGV, a gente não está limitado só a cursos no Rio de Janeiro, é no Brasil inteiro. É um grande desafio, mas é absolutamente prazeroso, né? E nós temos, então,
essa programação, que as aulas são de 5, todas as quintas-feiras, são 12 ciclos letivos. Ela é à noite de sábado, no Rio de Janeiro, com aulas presenciais, complementadas por atividades obrigatórias dessas classes. No intervalo dos encontros, a gente vai fazendo muita interação por Zoom, enfim, por a distância, o curso blended, né, de você ler dessa interação síncrona, de encontros síncronos e assíncronos, mas a cada 5 semanas a gente tem encontros presenciais aqui no Rio de Janeiro, e em 22 meses vocês concluem, defendem a dissertação e se transformam, saem com o título de mestres em administração. E aí eu queria perguntar para a Rose especificamente, minha querida amiga Rose, que era aluna, virou amiga, mais uma vez agradecer imensamente por você estar aqui, Rose. Rose, como que foi essa sua entrada no mundo da consultoria? Em que medida esse programa de mestrado te ajudou nessa entrada em consultoria? Eu não estou te ouvindo. Pronto, agora está me ouvindo? Tá, obrigado. Obrigada, professor. É um prazer estar aqui. É sempre um prazer falar do mestrado, que acho que você falou várias coisas que realmente a gente passa, né? O programa de mestrado é um programa de transformação. A gente realmente sai do mestrado muito diferente de como a gente entrou. Eu já era consultora antes de começar o meu mestrado em gestão empresarial, mas com certeza o curso trouxe um novo viés de atuação, que foi muito importante na minha vida profissional, e gerou uma série de outros projetos e de outras oportunidades profissionais por conta dessa experiência do mestrado. Acho que a consultoria e o mundo corporativo ensinam muito a gente a ter sempre as respostas, as soluções para os nossos clientes, para as empresas para as quais a gente trabalha. E eu acho que o mestrado traz um ponto muito importante, que é um ponto de reflexão de qual é a pergunta. Qual é a pergunta do problema, né? Que problema a gente quer destrinchar, resolver. E o mestrado traz uma carga muito grande, muito forte de metodologia de pesquisa, que é uma coisa que no mundo corporativo a gente faz muito pouco ainda. Então, acho que o mestrado trouxe, na minha experiência profissional, uma necessidade de melhorar as perguntas dos problemas para trazer melhores soluções para os meus clientes, trazendo esse viés da importância da metodologia de pesquisa, não só a parte quantitativa, mas a parte qualitativa também. O mestrado traz essa reflexão para os profissionais e a gente muda um pouco essa visão e, com certeza, a gente consegue trazer melhores soluções para os nossos clientes, já que a gente a gente se aprofunda mais, a gente faz uma investigação mais detalhada para trazer melhores soluções, né? E, além dessa parte mais de carga metodológica e de pesquisa, que eu acho que é super importante, tem a questão da docência, que foi uma coisa que você falou, que eu, quando entrei no mestrado, nunca podia imaginar, que era um desejo que ia surgir no meio do curso, né? Eu fiz uma disciplina chamada Estratégias de Ensino, com a professora Fátima Baima, e me apaixonei por essa coisa de dar aula, né? Que a gente sempre foi aluno a vida inteira. Eu acho que o mundo corporativo prepara a gente para dar palestra, para fazer seminários, apresentações, mas não prepara a gente para dar aula, né? Isso é uma coisa que a gente precisa estudar. E eu acho que o mestrado trouxe isso de presente para mim. Realmente foi um presente inesperado. Eu me apaixonei por essa coisa toda de estruturar uma aula, preparar uma disciplina, preparar um plano de aula, pensar numa bibliografia. E, desde que terminei meu mestrado, tenho dado aulas e tem sido uma experiência muito enriquecedora, né? Então, dar aula numa pós-graduação, num MBA executivo, poder ajudar os alunos a trazer esse mundo prático, profissional, juntando com a parte teórica, é muito bacana. E foi um presente que eu ganhei do mestrado, uma coisa absolutamente que eu nunca tinha pensado. E eu quero dizer que a FGV ganhou um presente porque você dá aula para mim e você é uma professora super bem avaliada, amada pelos alunos. Parabéns. Obrigada. Hoje eu queria aproveitar para responder algumas perguntas. A gente vai de baixo para frente, que
Fica mais fácil. A Mariana perguntou, professor, o mestrado profissional me torna elegível a candidatura a um programa de doutorado posteriormente? Sim, Mari, porque é mestrado, ele é stricto sensu. Então, por exemplo, o nosso aluno da primeira turma de mestrado executivo, o professor Marco Túlio, fez doutorado na Alemanha e hoje em dia é professor da casa. Né? Então, você usa o mestrado para fazer o doutorado. É extremamente factível, isso mesmo. Né? Porque a única diferença é que tanto o mestrado acadêmico como o mestrado profissional, você vai fazer uma dissertação de mestrado. É que no mestrado executivo a gente pede mais uma aplicabilidade, aquela pesquisa prática. Mas o título é o mesmo, a validação é a mesma, e hoje em dia a gente tem doutorados que são voltados ao público acadêmico e ao público executivo também, né, que é o DBA. Emanuela me perguntou, boa tarde, as aulas presenciais não podem ser em São Paulo, eu adoraria, Emanuela, porque eu sou o carioca mais paulistano que existe, mas não, querida, a gente vai te convidar para vir para o Rio a cada 5 semanas, a gente vem aqui para EBAP, aqui em Botafogo, e vai ser bem bacana, tá? Mas tem que ser aqui no Rio, porque é dentro da escola, é dentro da FGV, dentro da EBAP. Johnny perguntando se precisa de carta de recomendação. Obrigatoriamente não, Johnny, mas sabe o que é bacana? É uma coisa que você falou, eu acho que é bem bacana se você apresentar, eu acho que isso ajuda muito para a gente. Né? E o Johnny perguntou, é o mesmo mestrado MEX? Sim, que a gente tem um mestrado, o MEX regular, Johnny, que ocorre durante as semanas, 2, 3 aulas durante a semana, e esse mestrado concentrado, que ele ocorre, parcial, vai ocorrer nos finais de semana, cada 5 semanas, né, justamente por conta de possibilitar que os nossos alunos de outros estados, nós tivemos alunos do Amazonas, Alagoas, Sergipe, Rio Grande do Sul, Brasília, São Paulo, e mesmo que no Rio, gente que possa viajar muito, né? Que possibilitar que faça o mestrado, porque cada vez mais, gente, é uma questão de repensar a carreira, né? E fiquem à vontade de mandar mais perguntas, eu agradeço. Como que está estruturado esse mestrado, gente? Nós temos algumas disciplinas obrigatórias. Então, repare que nós pensamos um mestrado absolutamente inovador, que fugisse um pouco daquela lógica tradicional, porque se eu quero fazer algo para que as empresas resolvam problemas conceituais e desafiadores, então o próprio endereçamento tem que ser diferente, né? Então, essas disciplinas são as novas tecnologias para tomadas de decisão. Então, é o processo decisório visto por um outro olhar, que é por esse embasamento de novas tecnologias. Mais como a governança corporativa é a governança estratégica e a gestão de inovação. Essas são disciplinas obrigatórias. Mas eu tenho disciplinas que também são obrigatórias, mas aqueles de vocês que fizeram os MBAs da FGV, dentro de alguns padrões que eu vou mostrar para vocês, elas são passíveis de aproveitamento. Quem não fez o MBA, quem não tem MBA da FGV, aí vai ter que cursar essas disciplinas. Aqueles que fizeram esse MBA, preencheram certas condições que a gente já vai te passar, essas disciplinas são passíveis de aproveitamento, que são estruturas e processos organizacionais, comportamento organizacional e análise e demonstração financeiras. Temos ainda, como a Rose falou, a gente aposta muito em metodologia, não é para fazer uma pesquisa acadêmica, você fala, não, eu não quero ser professor acadêmico, mas, gente, muda a forma de você pensar a empresa. A Rose ela falou isso, isso é muito verdade. A gente quer resolver um problema, não sabe qual é o problema. E esse é o grande desafio do mestrado. A Rosa foi me orientando, ela falou isso, se lembrando do trauma. Falei, qual a pergunta de pesquisa, Rosa? Qual que é a pergunta de pesquisa? E se isso a gente aplica no mestrado, qual a pergunta de pesquisa, o que a gente aplica na empresa? Qual que é o nosso problema? Qual que é o nosso problema? Então, desenhar um projeto de pesquisa vai te preparar, inclusive, para desenhar um projeto de consultoria. Nós oferecemos essas metodologias, que é a metodologia de método quantitativo, que é como que é o que não se mede, não se gerencia, né? E nós fazemos um acompanhamento da entrega da dissertação. Então, vocês não ficam abandonados, para garantir que nesses 22 meses vocês cumpram os créditos e que vocês entreguem a dissertação. Vocês vão ter 2 seminários, 1 e 2.
A Emanuela perguntou os horários das aulas à noite, já te passo os horários da Emanuela, né? E Marco André, professor Arthur, boa tarde. Uma pergunta simples. Estamos falando de quinta, imagino que a partir das 7 da noite, passando por toda sexta e sábado, correto? Exatamente. Já te mostro exatamente os horários, Marco. Isso tudo em intervalos de aproximadamente 5 semanas. A cada 5 semanas, vocês vêm para o Rio fazer essa imersão presencial. E o que é muito bacana, Marco, que a gente, assim que a turma começa, a gente disponibiliza para vocês o calendário de aula. Então, você sabe exatamente quando você vem ao Rio, você pode se programar, o que fica muito mais fácil para você comprar passagem, comprar as passagens mais baratas, organizar o hotel, enfim, mas é exatamente isso que você perguntou. Mariana, professor, precisa apresentar um pré-projeto para ingresso no programa? Não, Mariana, não precisa. Né? Isso a gente coloca muito no doutorado, no mestrado não. É interessante que você leia o nosso proposta de curso e se identifique com alguma área de atuação, mas você não precisa de pré-projeto, até porque você pode perguntar para a Rose, para o Alexandre, se não confiar em mim, a nossa pergunta de pesquisa sempre muda. A gente entra com uma ideia, vou fazer isso, não, agora vou fazer aquilo, não. Aí, para isso que você vai ter um orientador te ajudando a definir. Renato, boa tarde, Arthur. Quantos créditos eu posso fazer de forma isolada antes de fazer a prova da ANPAD? Por quanto tempo valem esses créditos? Na verdade, você precisa entrar no programa para fazer os créditos, mas você não precisa da prova da ANPAD para entrar no mestrado. Tá? Você pode fazer a prova da ANPAD, mas você também pode fazer a prova da FGV. E esse ano vai ter um diferencial. A prova de seleção vai ser online. Já falo um pouco mais a respeito sobre isso também. Então, a ordem sequencial é você pega, você entra e você faz os créditos. Foi isso que você perguntou, Renato? Se eu não respondi a pergunta, por favor, pode mandar de novo. Professor, cheguei atrasado à reunião, talvez tenha falado já sobre isso. É possível esse mestrado ter aulas online em função da pandemia? Falo isso porque eu moro distante do Rio, sou do interior de Minas Gerais. Wellington, boa tarde, muito bem-vindo. Olha, esse mestrado é blended. É justamente focado em pessoas que não moram no Rio, que queiram fazer esse mestrado concentrado. Então, a gente tem aulas que eu não gosto de falar online, porque, na realidade, é nesse estilo de Zoom. Né? Eu estou aqui no Rio, na realidade, estou no de Janeiro, porque eu estou na Barra. Né? Então, a gente tem essa... Mas é tempo real. Né? Então, a gente está... E a gente chama de encontros síncronos. Isso tem. Agora, se você me perguntar se a gente volta com encontros presenciais esse ano, eu vou ser muito honesto contigo, Wellington, não tenho a menor ideia. Não tenho a menor ideia porque voltar a encontros presenciais significa eu garantir 100% que tanto os alunos quanto os professores vão estar muito seguros, no sentido de, no seu caso, por exemplo, entrar no ônibus, entrar no avião, ficar em um hotel, vir para a aula, aí eu tenho, por mais que eu fale, eu tenho nessa sala de aula, eu consigo ter o distanciamento de 2 metros entre um aluno e outro. Mas eu tenho catraca, eu tenho elevador, eu tenho várias turmas chegando. Então, esse protocolo de saúde, ele antecede qualquer decisão que a gente venha tomar na FGV. A nossa prioridade máxima é a saúde dos nossos alunos, dos nossos professores, dos nossos funcionários. Então, nesse momento especificamente, eu não tenho como te dizer que a gente volte às aulas presenciais. Mas não voltando, a gente faz aulas com o Zoom, que é o que a gente está fazendo. Quando chegou em março, que a gente foi obrigado a parar as aulas, nós migramos as aulas do MBA, da graduação, do mestrado, do doutorado para Zoom, porque a alternativa seria não ter aula alguma. Né? E eu, honestamente, não é algo... para que nesse mestrado de vocês a gente já contemplava essa ideia de aulas Zoom. Isso o Alexandre pode dar um depoimento depois para vocês de como funcionam essas aulas Zoom. E tinha os encontros presenciais. Agora, esse encontro presencial, de novo, eu não me atrevo a dizer para você que a gente volte semana que vem, que a gente volte daqui a um mês, ou eu não sei. Né? Essa volta depende muito depende do protocolo de saúde do que o governo vai determinar para a gente. Roberto perguntou, é preciso ter uma ideia, tema proposto pronto para a tese antes de aplicar? Não,
Roberto, não precisa. Absolutamente. Lógico que você vai ter uma ideia do que você queira, né? Você fala assim, eu gosto mais de marketing, gosto mais daquilo, mas você pode entrar no curso absolutamente cru e mudar e ir pensando o que você queira fazer. Eu tive uma aluna que hoje em dia ela é nossa, ela é diretora da Coca-Cola em Atlanta. Ela veio de uma área financeira, ela era controle da Coca-Cola aqui no Brasil, e ela teve aula comigo de responsabilidade social corporativa. Você acredita que ela mudou o tema? Ela foi escrever sobre ESG, né? E eu acho que isso que é o bacana. Isso que é o bacana de fazer o mestrado com a gente. Tem professores com áreas de pesquisa do que você imaginar, né? Tem gente pesquisando de tudo, e você fica muito disponível a descobrir outros temas de interesse, Roberto. Então, venha, eu gosto quando assim, venha para o mestrado de coração aberto, né, para descobrir outras possibilidades, outros temas de interesse. Tá legal? E de qualquer dúvida, pode fazer pergunta. É um prazer responder a todos vocês. Agora, nós temos algumas disciplinas eletivas, que é de competitividade, a técnica de docência, com a professora Fátima Bami, que ela entrou aqui, não sei se ela continua ou não, e até se ela estiver aí, porque dar um oi para vocês, é uma pessoa fantástica que a Rose estava elogiando, e, enfim, que é muito bacana, porque dar aula não é você entrar em sala de aula e dizer, eu vou dar aula. Ninguém acorda no dia, resolvi ser professor. Não, tem treinamento para isso. Tem um action learning, tem liderança, teoria e prática, trabalho, carreira e empregabilidade e laboratório de tecnologias aplicadas. Isso é bem bacana também. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Não, por enquanto, não. Alguma dúvida, gente? Pode fazer pergunta. Esse mestrado tem outro diferencial que eu particularmente acho bárbaro. Alguns dos créditos de vocês, né, podem ser feitos por módulos internacionais. Esses módulos internacionais, a gente convida vocês a passarem uma semana na Espanha, em Portugal, no Reino Unido, enfim, nos Estados Unidos, e durante essa uma semana você faz uma imersão nessas escolas parceiras, na Tia Nimbas, na ESADE, na Lancaster, na AWS, na Rutgers. E, além de contar como crédito, obviamente, vocês têm essa possibilidade de interagir, de conhecer alunos de outros mestrados também, no caso, o MAP, que é Administração Pública, o MEX regular, enfim. E tem mais, que é muito bacana, vocês só vão arcar com a passagem e estadia, porque todo esse acordo com as escolas, nós mandamos alunos e vocês vão acompanhados de um professor, vocês vão acompanhados de um funcionário, né? E nós recebemos esses alunos. Então, é um intercâmbio praticamente gratuito. É a chance que vocês têm de cursarem gratuitamente, durante uma semana, aulas em escolas altamente, escolas parceiras, super qualificadas, né? Então, aqui no meio, vocês não estão enxergando, mas aqui no canto, pega aqui o canto esquerdo, lá embaixo, onde está a WBS, de camisa azul, no centro, quem está, é quase um filho acadêmico, Alexandre Mota. O Alexandre, gente, isso é um menino de ouro. Além de ser um super querido, queria agradecer mais uma vez a tua participação aqui conosco, Alexandre. E esse cara ele consegue ser muito bem avaliado em matemática financeira. E nos MBAs, ele dá aula de matemática financeira e sai com 10, 10, 10, 10, 10. Então, acho que valeu bem ter feito esse mestrado, né? Virou um mega professor. Ale, você pode dar seu depoimento sobre essa experiência de consultoria, de aula e também, obviamente, dos moldes internacionais, por favor? E, mais uma vez, super obrigado. Claro, querido. Para mim é um prazer enorme estar aqui também. Já foi falado anteriormente, mas o sentimento de fazer parte da FGV, da IBAP, é muito grande. E para mim é sempre um prazer estar trocando essas experiências e tudo que a gente está fazendo aqui. Sim, eu estou bem ali no meio da foto, nesse módulo de Work. Quando a gente teve a oportunidade de estar lá, foi realmente sensacional. Relacionado aos módulos, eu julgo que é assim, um diferencial enorme para o nosso mestrado, porque você tem direito a fazer pelo menos 2 módulos desses internacionais ao longo do curso. Como aluno, depois você pode fazer também outros, então você consegue fazer de formas variadas, mas ao longo do curso, você faz o módulo e isso entra como uma disciplina sua cursada. Você, de fato, assiste todo o módulo, essa semana integrada que você colocou. É um contato full, você fica literalmente o dia inteiro dentro do campus,
muito legal, com professores daquela universidade, com experiências próprias daquele local e com um tema que está sendo tocado ali naquele módulo, né? Pode ser empreendedorismo, pode ser finanças, depende do foco daquele módulo, né? Cada um tem um foco um pouco mais para cá ou para lá, mas o cerne é muito próximo. E você consegue abater dentro do diploma, né? Você consegue cursar com uma matéria, você consegue fazer tudo como você falou, por conta da universidade, você não desembolsa R$1 sobre isso, simplesmente hotel e passagem. Então, é um investimento maravilhoso que já está dentro desse mestrado. E você recebe uma coisa que não tem preço, na verdade, que mesmo que você pudesse pagar, você não conseguiria, que é o fato de você cursar uma universidade como essa e do tamanho de uma universidade como essa, como aluno. Então, você tem experiências com alunos de lá, não necessariamente dentro da turma, em todos os módulos, em todas as aulas, né, todos os dias, mas você troca muito, você está dentro do campus, você conhece pessoas, os professores são todos locais, então você literalmente pertence àquele local, você recebe a carteirinha de estudante, então fica uma memória muito positiva. Eu super recomendo o módulo internacional. Eu só consegui fazer um porque minha agenda do trabalho não me proporcionou fazer o segundo, mas foi muito bom. Ale, como que foi conciliar essa tua agenda de trabalho pesada com o mestrado? Porque uma pessoa que trabalha muito, você recomendaria para ela fazer o mestrado? Você diz, poxa, eu trabalho 24 por dia, e você é um cara que trabalhava 24 horas por dia. Como que eu fiz conciliar isso? De fato. Eu acho que eu saí um pouco melhor, na verdade, muito melhor do mestrado do que eu entrei nesse sentido, porque, de fato, quando eu comecei o mestrado, tinha uma vida muito pesada de trabalho, sempre trabalhei no mercado financeiro, e trabalhava em São Paulo na época, morando no Rio, então ficava na ponte. Essa questão do nosso mestrado intensivo, ela ajuda muito a você, como você colocou, Hélio, a gente se programar, né? Então, você tem as datas, literalmente, para os próximos 1 ano e meio, 2. Você já sabe exatamente quais os finais de semana que você tem que estar aqui. Você já compra a passagem antecipada. Pode acontecer um monte de coisa ali no meio do caminho, mas você não muda aquela data. Pode, eventualmente, você ter uma programação de alteração de aula, mas a data não muda, né? Muito raro disso acontecer, mas a data não muda nunca. Então, você se programa do início ao fim. A minha turma, metade da turma era toda de fora do Rio, né? Então, esse início, quando eu comecei, assim, o mestrado foi uma luta enorme, porque, de fato, você tem uma entrega muito grande de estudo, de tempo, você concilia vida pessoal, vida profissional e mestrado. Quando você começa, você jura que você não vai aguentar. Até que você começa a perceber que você melhora o teu raciocínio, você passa a ser mais objetivo, você valoriza melhor o tempo que você está dedicado a cada uma dessas tarefas, principalmente no caso do mestrado relacionado ao estudo. Você valoriza melhor o teu tempo no trabalho, porque a tua atividade pede que você faça isso. Então, eu acabei saindo melhor do mestrado nesse sentido, trabalhando e rendendo mais, estudando e rendendo muito mais, mas conseguindo conciliar muito mais o tempo do que anteriormente, né? E esse modelo das aulas online também, a minha turma começou, foi a primeira turma do intensivo, que é exatamente esse formato, e a gente começou com as aulas online, fazendo esse blend, né, do físico com o online, e foi muito bom nesse sentido, porque você, de fato, não tem essa agenda. Você não está o tempo todo disponível, mesmo quem está fisicamente na praça, você não consegue, né, assim, é difícil, você tem uma agenda de trabalho, como você colocou, os alunos todos, né, vão ter esse tipo de dificuldade, e conciliar isso com essas aulas online é um presente nesse momento para o mestrando, porque você fica focado estudando. Porque mesmo quem mora no Rio e São Paulo, ou cidades que são muito grandes, o tempo que a gente gasta de deslocamento é muito grande. Então, exatamente. Fazer essas aulas intermediadas pela tecnologia, que são encontros síncronos, como a gente está agora, mas você tem a vantagem que você pode fazer aula em qualquer momento, né? E essa aula fica pendurada no nosso sistema, você pode acompanhar, tem as leituras, né? E, enfim, gente, e a possibilidade de fazer trabalho em grupo, existe uma coisa que funcionou bem, né, Ale? Foi muito bom, foi muito bom. Foi muito rico para o mestrado nesse sentido. Uma coisa interessante que a gente colocou do tema, eu vi que alguns interessados perguntou sobre isso, né? A Rose comentou, e eu entrei com uma ideia fixa para fazer sobre um tema, e é interessante que eu consegui fazer sobre aquele tema, que no meu caso era sobre fusões e aquisições de empresa, que era o que eu trabalhava, mas acabei explorando o objetivo, a minha pergunta foi totalmente distinto.
Inclusive, o meu projeto de pesquisa, a modalidade, a metodologia mudou toda. Eu comecei a abordar por um outro aspecto que eu dificilmente teria conseguido essa abordagem. Isso mudou depois de uma aula específica, depois de uma disciplina que eu tive, e aonde eu falei, não, esse aqui, sobre esse ponto específico, ninguém comentou, porque eu comecei a procurar, comecei a ler artigos e vi que aquilo tinha um objetivo muito grande e aquilo tinha um motivo. Então, você começa a, literalmente, raciocinar diferente, pensar de forma que você consiga resolver aquele problema de um ângulo que ninguém nunca conseguiu olhar e, naturalmente, você vai conseguir resolver isso melhor, né? Então, o mestrado ele traz isso para a gente, a Rose colocou isso muito bem. Você só consegue sentir isso e alterar essa tua forma de pensar quando você sofre um pouquinho mais no mestrado, mas o presente é valioso. Olha, sofre nada, é um prazer. Gente, é uma plasticidade mental, porque, na realidade, o grande desafio... Eu dou uma disciplina no mestrado, que eu começo a aula mostrando um filme, aquele Matrix, e tem o Morpheus com duas pílulas, a azul e a vermelha. Porque a gente está muito acostumado a ficar vendo o mundo do jeito que ele é, mas será que não tem uma outra forma de ver o mundo? Eu acho que esse é o grande desafio do mestrado, e por isso que ele é bom para formar consultores, porque você sai do óbvio. E como o Alexandre, que veio do mercado, a Rose do mercado, eu falei, peraí, será que tem uma outra forma de olhar isso? Então, isso é uma experiência transformadora. Isso realmente é. Obrigado, Ale. Okay. Gente, enfim, os egressos que concluíram o curso de MBA em gestão na FGV, qualquer MBA em gestão na FGV, ou na nossa rede conveniada, nos últimos 60 meses, tem essa possibilidade de aproveitamento de crédito, aquelas 3 disciplinas que eu falei. Se lembra? Quais são os CQ? Se esse curso foi concluído nos últimos 60 meses, nos últimos 5 anos, e se ao final o coeficiente de rendimento, a média geral, tenha sido igual ou superior a 8,5. Né? Isso é o que a gente só pede isso. Olha, fez o MBA? Show. Pode aproveitar aquelas 3 disciplinas. Em que condições? Terminou nos últimos 5 anos e o CR acima de 8,5. Então, a gente vai ter a gente vai reconhecer esse conteúdo, a gente elimina essas 3 disciplinas e o que gera um desconto no preço final de 18%. Então, só para recapitulando, que no final do curso vocês vão estar aptos para a docência, porque isso é uma pós-graduação stricto sensu. Né? Ao contrário dos MBAs, que são lato sensu e geram um certificado, esse é um mestrado, assim como o mestrado acadêmico, ambos são uma pós-graduação stricto sensu que gera um diploma. Então, ao final, vocês vão sair com um diploma de mestres em gestão empresarial e administração de empresas pela EBAP, a Escola Brasileira de Administração Pública de Empresas. Vocês vão sair aptos, né, e vão ter feito também essa produção científico-tecnológica, essa produção docente-discente que a gente fala, tem essa excelência acadêmica que vocês vão levar para o mundo corporativo. É o aprender, vocês vão ficar uma leitura mais atenta. Vocês vão começar a se questionar entre linhas de relatórios. Vocês vão conseguir mapear os problemas que as empresas têm, que nós temos em carreira, de uma forma muito mais abrangente. E, obviamente, a gente faz esse networking entre os colegas, entre os professores. Então, é um prazer muito grande quando eu vejo meus ex-alunos que viraram colegas de docência. Então, o Alexandre, nosso professor de MBA, a Rose, professora de MBA, Cristina Goldschmidt, professora de MBA, Gustavo, professor de MBA, a Darlene, professora de MBA. E eu falo isso, dá para a gente dar um senso de missão cumprida. Né? Então, não só agradeço ao Alexandre, agradeço ao Rose, mas a todos esses ex-alunos dessa carreira, a gente dá muito orgulho. Eu fico extremamente orgulhoso de ver o percurso que eles fizeram e estão fazendo, que são excelentes profissionais. Como que é esse investimento, então, ao total? Ele é de R$ 87.643, ou 30 prestações de R$ 3.397. Nós damos descontos de 10% para todos os ex-alunos de MBA da FGV, à vista R$ 78.878, ou 30 de R$ 3.057,30.
E temos esse desconto de 18% para egressos de conveniados à vista, aqueles que têm aquele aproveitamento. Aí cai para 71.867,26, 30 prestações de 2.785,24. Esses diferenciais para esses professores, nós temos alguns professores que já são, alguns alunos, candidatos, que já são nossos professores de MBA, que já são nossos professores dos cursos de pós-graduação da FGV, da pós-FGV, do pós-ADM, e a gente aposta muito na carreira desses profissionais, e nós queremos muito que eles façam essa carreira docente aqui dentro da FGV. Então, para esses nossos professores desses cursos, não só da GV Rio, GV São Paulo, GV Brasília, mas de toda a nossa rede de conveniados, que são os nossos grandes parceiros, a gente oferece desconto de 15%. Agora, quanto ao processo seletivo, nós temos as inscrições até o dia 29 de julho, às 18 horas, e para fazer essa inscrição tem que fazer um upload do documento de identidade, do currículo vitae, do currículo Lattes, porque opcional, se tiver ou não, vocês podem, né? O vitae é importante, gente, é importante que vocês detalhem bem a formação acadêmica de vocês, mas a experiência profissional. Lembre-se que é um mestrado que vai gerar em pesquisa aplicada, então interessa muito para a gente saber essa trajetória profissional de vocês. Vocês podem ter feito o teste ANPAD, submete. Se não fez, vocês podem fazer as provas da FGV. Essas provas vão se realizar no dia 9 de agosto, das 9 às 13h30. E esse ano, por razões óbvias, né, serão provas online. Vocês vão receber um link, vocês vão fazer a prova. E o que nos interessa, gente? Fundamentalmente, essas provas elas contemplam raciocínio lógico, raciocínio quantitativo, inglês, redação em português. Mas eu falo para vocês, como coordenador, o que mais chama atenção para a gente é a capacidade de redação. Esse raciocínio lógico e de redação em português. Porque, às vezes, a matemática, tem gente que vai fazer pesquisas altamente qualitativas, voltado para de pessoas, que não seja tão quantificável assim. Então, não é nada muito grave. Assim, poxa, Arthur, eu não sei somar 2 mais 2. Mas talvez a sua área de pesquisa não seja isso, não seja essa o problema, né? Uma condição sine qua non para você fazer uma pesquisa, para você fazer uma consultoria. Talvez você fale, poxa, meu inglês não é muito legal, mas a gente não quer que seja fluente em inglês para conversar como nativo. Não é isso. A gente quer que vocês tenham capacidade de ler e interpretar. E hoje em dia, gente, dado os Google Translators da vida, a gente consegue traduzir os textos, né? Então, é o que você vai ter, essa disponibilidade de gastar um pouco de tempo a mais para ler os textos, né? E aí gera a matrícula. Desculpa, vai para a entrevista da análise curricular. Essa entrevista é feita com professores, por Skype, obviamente, vocês não precisam vir o Rio, a gente vai estar por Zoom, por Skype, o que for, entre o dia 24 de agosto e 28 de agosto, a gente vai compor uma banca, né? Geralmente são 2, 3 professores. O que a gente vai querer saber? O porquê vocês querem fazer o mestrado? A gente vai, não vamos questionar ou arguir o teu currículo, mais do que isso, o que a gente quer saber é o que te motiva. Tem uma ex-aluna, que hoje em dia é professora, eu falei para vocês, a Cris Goldschmidt, e a Cris tem uma frase que eu gosto muito, assim, o que te energiza? Então, a gente quer alunos que têm esse sangue nos olhos, como fala o professor Martúlio, né, que tem essa vontade. O que te motiva a fazer o mestrado, gente, é exatamente isso. Eu gosto de alunos ousados e audaciosos, que venham fazer o mestrado com a missão de mudar o mundo. Eu quero mudar o mundo. Falei, é esse, gostei, vamos mudar o mundo, né? O resultado sai dia 3 de setembro, período de matrícula entre 10 de setembro e 18 de setembro, e aí nós temos as aulas presenciais, né, que começam dia 22 de outubro. Essas aulas presenciais, a gente espera, né, que elas aconteçam presencialmente já no prédio da EBAP. Caso contrário, vai ser via Zoom, porque o mundo não pode parar por causa de um vírusinho qualquer, né, gente? Nós somos mais do que esse coronavírus. Quem esse vírus pensa que é para ficar tirando a gente do nosso normal? Não é assim, não. O nosso telefone para contato é esse 21 30 83
2754 ou 2784. Por e-mail, esse é admissions_ebap@fgv.br. E o nosso website, se vocês têm alguma dúvida, é ebap.fgv.br/programas/max, né, de max intensivo, /home. É muito bacana que vocês entrem no site da EBAP, ebap.fgv.br, vá no nosso programa de max intensivo, conheçam o corpo docente, vejam o que a gente pesquisa, coloca o nosso nome no Google, a gente está lá com artigo, com publicação. Então, porque talvez fale, cara, o que eu quero pesquisar? E esse é o grande, acho que esse já é um fator que nos energize, né? Eu queria, mais uma vez, agradecer imensamente a presença de todos vocês, o apoio do pessoal da DICOM, o marketing da FGV, que sem vocês esse webinar não seria possível. Vocês são simplesmente fantásticos. Deixar registrado meu enorme agradecimento a Darline também, a Lê aqui da EBAP, que também organizaram esse nosso encontro virtual. Mais uma vez, Alexandre, Rose, vocês moram no meu coração. Só muito obrigado mesmo. E, queridos, convido vocês a participarem desse mestrado. Vai ser um prazer, uma honra tê-los como nossos alunos, e perguntar se vocês têm alguma pergunta. A Darlene já brigou comigo, disse que eu tinha que ter feito as perguntas e as respostas no final, mas é que eu vejo pergunta, é coisa de professor, né? A gente vê perguntas e já vai respondendo, né? A gente não consegue ficar pendurando todas as perguntas. Mas vocês têm alguma dúvida, gente? Fiquem à vontade para mandar à disposição de vocês. Gente, olha, caso vocês não tenham nenhuma dúvida, eu queria só fazer mais um convite. Além do convite de serem meus alunos, isso é fantástico, mas semana que vem a gente vai ter um webinar com a professora Fátima Baiman, que além de ser uma amiga, uma colega de trabalho super querida, foi a que a professora Rosiane mencionou. Ela é a nossa professora de ensino. Ela pensa e repensa a educação no Brasil, em técnicas de ensino, e além de ser um ser humano fantástico, uma pessoa adorável, uma amiga muito querida, é uma profissional extremamente competente. E vai ser um webinar que eu não vou perder, porque é muito legal. Então, eu não sei exatamente quando que vai ser, não sei se já está fechado o dia exatamente, mas ela vai ser divulgada para vocês a hora exata desse curso, desse webinar que vai ser semana que vem. Ela é nossa professora do curso, ela faz parte do corpo aqui do Max Intensivo. Foi a ela que a da Rosiane se referenciou, no sentido de que ela que vai dar essa aula para vocês de como serem grandes professores. Johnny, confirma, por favor, se o desconto de 15% possível é eleger professor local do Pós-ADM. Sim, exatamente. Você é nosso professor local, Johnny, só pode ser direção de pessoas. Mas exatamente, é elegível sim, né? E espero que você venha, faça o mestrado e siga a carreira como professor de MBA. Elegível sim, Johnny. Vai ser um prazer te ter na sala de aula, tá? Então, gente, fiquem atentos a esse encaminhamento que a gente vai fazer. Vai ser desse webinar que vai ter semana que vem. E, de novo, qualquer dúvida que vocês tenham, a gente está à disposição de vocês por e-mail, por telefone, enfim, e que pensem nesse desafio. Se a gente for começar o mestrado, o doutorado, qualquer projeto, quando a gente estiver pronto, a gente nunca vai estar pronto. Eu falo para vocês, eu sou filho de imigrantes, meus pais vieram para o Brasil literalmente com uma mão na frente e outra atrás, eu diria que as duas mãos atrás, para construir o Brasil. Meu pai me falava duas coisas: eu vou te deixar, tudo que eu posso te deixar de herança é educação e vergonha na cara. E outra frase, que é uma que eu nunca esqueci: você quer uma coisa bem feita, peça a quem tem muito o que fazer. Se você pedir a quem não tem o que fazer, essa pessoa não vai fazer nada, ela vai enrolar, vai enrolar, vai enrolar. Então, quando você vê Alexandre, Rose, o outro Alexandre Muniz, a Darline, todos os nossos alunos de mestrado entupidos de trabalho, fizeram mestrado brilhantemente, por sinal, e saíram muito bem feito, né? Marcelo, essas linhas de pesquisa, desculpa, o Marcelo está perguntando sobre as linhas de pesquisa. Basicamente, você tem linhas de pesquisa de comportamento organizacional, uma área de finanças,
uma área de organizações, de pessoas. E, na realidade, Marcelo, você vai pensar que tema você quer e a gente vai... Repara que essas linhas são macro. Então, eu não vou dizer para você assim, eu tenho uma linha específica só de pessoas. Você pode reparar que o Alexandre veio do mercado financeiro e foi estudar finanças e aquisições. Ele olhou, ele pegou um olhar que ele acabou... Você saiu por gestão de pessoas, não foi, Alexandre? Eu estava falando sobre M&A, sobre fusões e aquisições, e ia falar sobre valuation, processos que valorizam ou não a compra ou a venda daquela empresa. E eu acabei falando sobre os processos de validação da negociação final, porque no fim do dia você tinha o valuation como mais uma ferramenta financeira para validar aquilo, mas o que importava de fato era a negociação, era o qualitativo daquele processo. E esse foi o grande gargalo, e eu fui pesquisar exatamente sobre isso, dado que seria o ponto importante ali nesse problema. Então, acabei falando sobre o mesmo tema, mas com uma pegada totalmente diferente. Né? Então, Marcelo, pensa que você, não importa a área que você queira fazer esse olhar em administração de empresas, você vai ter, né, essa entrega, esse olhar de um professor te orientando. Ok? Às vezes foi orientando o professor Samento. O professor Samento está dando aula também. Eu quero fantástico. Que bom. Gente, mais alguma dúvida? Então, mais uma vez, queria agradecer a todos vocês pela presença, aos nossos convidados, a todos os nossos colegas que ajudaram a organizar esse webinar. E, de novo, tanto eu como toda a equipe da EBAP, a gente está à disposição de vocês, qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer auxílio que vocês precisem, tá bem? Muito obrigado, boa tarde e, se Deus quiser, até breve.